Vamos continuar com editor de texto Microsoft Word. Vamos falar sobre a edição de um documento. Eu sou o professor Augusto Moura e estou orientando vocês para assimilar o conhecimento de informática. Bom, a parte de edição de texto é feita da seguinte forma. Primeiro passo no Word é criar seção no documento. Um documento no Word, ele deve ser dividido em seção. Pouca gente utiliza esse princípio, mas ele existe. O documento deve ser dividido em seções. Cada seção corresponde a uma parte do documento. A capa é uma seção conhecida como folha de rosto. O sumário é outra seção. O corpo do documento, bibliografia e assim por diante. Bom, não vamos fazer aqui um documento completo, porque, em primeiro lugar, o concurso não vai exigir isso. Mas, pelo menos, ter uma noção de como editar corretamente um texto. E também você identificar onde são utilizados os recursos, os comandos, as guias para a edição de um documento. E isso aparece no seu concurso. Bom, vamos começar editando um documento, dividindo em seção. O documento deve ser dividido em seção, para que possa ser editado. Bom, eu já tenho aqui um texto, claro, a primeira parte é digitar um documento. Então aqui o texto já foi digitado, está aqui, já pronto para ser editado. Quando se digita, normalmente se digita em minúsculo, você não precisa se preocupar com nada. Eu vou utilizar aqui o Shift, selecionar tudo, Ctrl T, Shift F3, deixar tudo em minúscula. Então esse é o ideal. Quando a pessoa digita, digita tudo em minúsculo. Aí depois de digitar, fazendo só a pontuação correta, é claro, tem que ser feita uma pontuação correta. Aí você seleciona tudo com o Ctrl T e aplica o Shift F3 para que todas as frases comecem com letra maiúscula. Pronto, aí está correto. Já resolve um problema. Vamos também justificar com o Ctrl J. Ctrl J justifica. Bom, a partir daí, vamos então começar a organizar nosso documento. Primeiro passo, quebrar a seção. Vai para a guia Layout. Nas versões anteriores, Layout de página. Então você vai para a guia Layout. Na guia Layout, você vai buscar o botão Quebras. Está ali, ó, o botão Quebra. A quebra pode ser feita a quebra de página, que não é o caso. Vamos fazer a quebra de seção, que está logo a seguir. Quebra de seção, próxima página. Então faz com que o texto desloque para a próxima página e a página anterior seja a seção 1. Então agora temos duas seções, a seção 1 e a seção 2. Mas vamos quebrar mais uma vez para formar uma terceira seção. Então agora temos três seções. Página 1, para você ver aí, ó, reduzindo o zoom. Página 1, página 2, página 3. Então seção 1, seção 2, seção 3. A seção 1 será a nossa folha de rosto. Você faz a capa. Para criar a folha de rosto, vá para o Inserir. Inserir. Aí você vai ter o grupo Página, tem um grupo chamado Página e Folha de Rosto. Clica em Folha de Rosto, vai aparecer aqui as opções. Então, podemos escolher aqui um modelo, vamos escolher este modelo. E aí você vai fazer a edição. Você vai digitar, a apostila vai ser de Informática. Então você vai fazer a edição do documento. A apostila vai ser de Informática. Vamos corrigir aqui, Informática, tá bom? Se você quiser, pode colocar a data. Então isso aqui é a edição da folha de rosto, hoje. Pode colocar o nome, Augusto Moura, já está colocado aí, né, porque ele já lê dados aqui sobre a própria configuração do computador, a empresa e assim por diante. Bom, a imagem pode ser modificada, você pode alterar a imagem, você pode procurar formas de fonte online, você pode procurar dentro do seu computador um arquivo salvo e trocar essa imagem. Bom, eu vou deixar aqui, né, não vou fazer mudança agora. Então, vimos aí a folha de rosto que fica na primeira seção. Bom, o próximo passo, a próxima página, vai ser criado aqui um sumário. Presta atenção, ó, criar um sumário ou índice. Primeiro passo para criar sumário, você vai para a guia Página Inicial. Na guia Página Inicial existem os estilos. Estão aqui, ó, estilo título 1, título 2, título 3 e assim por diante. Bom, só que antes de aplicar estilo de título, tem que selecionar. O que é que vai fazer parte do sumário? Aí você vai para o documento, seleciona o texto. Por exemplo, ó, do lado do texto, vimos isso. Clica com o botão
deslocando o mouse para a esquerda, seleciona o parágrafo, vai no estilo e aplica, estilo de título 1. Você pode modificar aqui o tamanho da fonte, cor da fonte, você pode fazer modificações. Você pode alterar aqui, colocar tudo em maiúscula, minúscula, e uma série de negrito, sublinhado, itálico. Aí fica a seu cargo, o seu critério que você quer, da maneira que você quer formatar. Bom, aí vamos para o título 2. Título 2 é um título subordinado ao título 1. Título 3, subordinado ao título 2, você vai escolhendo os modelos de título, selecionando e escolhendo ali o modelo de título. Vamos colocar novamente como título 1. Temos mais um aqui, ó. Vamos colocar como título 2. Uma vez que você encerrou esse processo de formatação dos títulos, volta para a página aqui do sumário. Aí vamos ver como executar o sumário. Agora, ponto decisivo do sumário, vai para a guia referência. Na guia referência, no canto esquerdo, você tem aqui a opção, o botão sumário. Você pode clicar direto em um tipo de sumário. Você escolhe um modelo aqui, já clica e ele cria automaticamente o sumário. Estão vendo aí? Que beleza? Ou, vamos desfazer, você pode ir em sumário, pode ir em mais sumários, tem aqui, ó, personalizar sumário, abre uma caixa de diálogo onde você pode escolher o modelo de linha, o modelo elegante, você pode escolher qual é o tipo de sumário que você quer, fazer uma configuração e ok, ele cria o sumário. Estão observando aí como é fácil criar um sumário? E outra coisa, uma vez que você modifica o texto, vamos modificar o texto, vamos numerar. Por exemplo, vamos colocar aqui a numeração, vamos para a guia página inicial, vamos colocar a numeração, vamos numerar o item número 1. Aí vamos para o segundo, subordinado 1.1. Aí você vai lá, coloca a numeração, só que ficou 2. Aí você vai alterar isto. Como é que você vai alterar? Você vai clicar no botão níveis, que fica ao lado. Você vai escolher qual é alterar nível. Você vai clicar nesse botão, aí volta ao anterior e vai escolher aqui alterar nível 1.1. Pronto. Estão observando aí que ficou 1.1. Está aqui, ó, vamos colocar em negrito aqui para você ver, 1.1. O próximo vai ficar 1.1.1, do mesmo jeito. Vai no numeração, escolhe o modelo, aí vai em níveis, na verdade você vai lá 1.1, ó, ainda não colocou, mas tem que retornar, alterar a lista, 1.1.1. Aí o próximo, vamos numerar, o próximo vai ser o título 2, que é o modelo de título 1, vai ser o número 2. Ó, eu tenho que alterar aqui, alterar na sequência, alterar o nível aqui. Então temos aqui na nossa, vamos colocar número 2, não é? Definir o valor da numeração, ó, número 2 aqui, esse vai ser o 2. Aí o próximo, 2.1, do mesmo jeito, vai em inserir, coloca lá, vai para níveis, vamos alterar aqui o nível. Só que a numeração vai ser 2, tá bom? Deixa aí para que você dê uma olhada. Agora vamos, você tenta fazer. Agora, uma vez que eu voltei ao sumário, clique com o botão direito, clique em atualizar campos, você pode atualizar o sumário. Estão vendo aí a numeração colocada, para que você veja. Bom, então olha como é fácil fazer um sumário. Então temos a primeira seção é a folha de rosto, a segunda seção é o sumário. Por que tem que ser dividido em seção? Porque se você quiser formatar isso aqui de uma maneira diferente, que é o que tem que ser feito, por exemplo, vamos supor que eu queira colocar na forma paisagem, está em retrato, quero em paisagem. Eu não aplico isso no documento inteiro, eu aplico só na seção. Você vai, por exemplo, na guia, layout de página, vai em orientação, paisagem. Estão observando o que aconteceu? A primeira folha está como retrato, a segunda como paisagem e depois como retrato. Ou seja, uma vez que você quebrou a seção, você consegue configurar de uma maneira diferente cada seção. O cabeçalho, o rodapé, o número de colunas, as margens, tudo pode ser personalizado para aquela seção. Isso não acontece quando você quebra a página.
Se você usar o quebra de página, você não consegue fazer isso que eu acabei de mostrar, só quebrando seção. E isso aparece nas provas de concurso público, porque pouca gente sabe. Normalmente a pessoa faz o quê? Pega, faz uma capa em um documento, faz o sumário digitando em outro, que é muito comum. Há muitos anos dando aula presencial em concurso público, quando eu falo disso aqui e mostro, o pessoal fica, né, triste, porque perdeu um tempo enorme fazendo o TCC, finalização de curso em faculdade, não sabia como fazer sumário, ou pagou para fazer, ou então sofreu muito digitando para ficar, né, e não fica correto. Dessa maneira não, você consegue fazer de forma que fique correto, ajustado. Bom, vamos mudar aqui, vamos reverter para o que era antes, vamos desfazer, deixar do jeito que estava. Pronto, está aí. Bom, já fizemos a folha de rosto, fizemos o sumário. É necessário agora fazer o cabeçalho. Outro ponto muito importante é o cabeçalho. Observe como deve ser feito para inserir cabeçalho. Em primeiro lugar, vamos configurar as margens também e, se for para imprimir frente e verso, existe a opção margem espelho. Então vamos lá na configuração de margem. Configuração de margens, você vai para a guia layout de página. Vamos para a guia layout de página, tem aqui a margem personalizada. Em margem personalizada você pode definir a chamada medianiz. Observe o que acontece com esta imagem aí da folhinha no final quando usa medianiz. O medianiz é o espaço para encadernação. Estão observando aí na figura, aparecendo aqui, o espaço para encadernação, onde está o mouse. Bom, além disso, se eu quero imprimir frente e verso, vamos deixar com um e-mail aqui, eu quero imprimir frente e verso, aí você usa margem espelho. Pronto, agora a impressão é frente e verso. Caso você queira, você tem que usar o margem espelho. Na guia layout de página, aí você define aqui, vamos definir aqui a margem interna e externa. Margem interna, 3, margens externas, vamos colocar como 2, né, ou 1,5, aí fica bem diferenciado no documento. Fica fácil perceber que estão diferentes. Margem espelho está diferenciado. Bom, papel, você pode definir qual é o tipo de papel, se é A3, A4, ofício, e tem aqui o layout da página. O layout, você vai clicar em páginas pares e ímpares diferentes, diferente na primeira página. Isso aqui é importante. E observe que está aqui nessa seção, tá? Nesta seção. Vai ser aplicado apenas na seção onde está o corpo do documento. Então, cliquei, está aí, ó. Observe que as margens modificaram. Ó. Estão vendo a posição diferente das margens em uma folha e outra? Porque aqui é a parte interna, né, e a parte externa do documento. Bom, uma vez que você fez isso, agora vamos ver o cabeçalho. Vamos ver como preparar o cabeçalho. Aplique duplo clique no alto da página, você vai ter aqui o cabeçalho. Bom, tem um probleminha aqui, ó, tem um botão, ele está ativo, está aqui em cima, o vincular ao anterior. Esse botão, ele faz com que, ó, uma vez que ele fique ativado, ele faz com que todas as páginas tenham o mesmo cabeçalho, inclusive o sumário e a capa. Então você deve desmarcar. Então nessa seção você desmarca tanto o cabeçalho quanto desmarca o rodapé. Então desvinculei. É bom também no sumário fazer isso. Ó. Clique no sumário, você desmarca e desmarca no cabeçalho e rodapé. Então eu desvinculei a seção 2 da seção 1 e a seção 3 da seção 2. Uma vez que eu fiz isso, agora eu posso inserir o cabeçalho, usando essa barra, chamada barra de ferramentas de cabeçalho e rodapé. Você vai para cabeçalho, aí escolhe o tipo de cabeçalho, de página, essa página é a página ímpar, a página 3. Tá bom? Você pode mudar essa numeração, a gente vai lá em número de página, formatar número de página, você escolhe aqui iniciar em 3, tá bom? Vamos puxar isso para cá, ó, número 3. Agora na próxima, você vai inserir o cabeçalho de página par. 4, já inseriu aí o número 4. Na próxima, cabeçalho de página ímpar. Isso tem que ser feito pelo menos nas 3 primeiras páginas. Uma vez que você fez isso, ó, veja que ele já coloca o título nesse modelo, as demais páginas, à medida que você vai inserindo, vamos lá, inserir mais páginas. À medida que você vai aplicando, vamos inserir aqui uma quebra de página, ó, automaticamente ele já colocou o cabeçalho. Tá? Toda vez que você inserir aqui uma quebra de página, olha o cabeçalho aí já na próxima, alternando, quebra de página,
Está aí página 8. Todos conseguiram acompanhar? E se retornarmos ao sumário, você vai ver que não tem cabeçalho no sumário. Ó. Não tem aqui. Opa, teve aqui, ó, teve uma configuração, temos que refazer isso aqui, ó, tirar, né, eliminar, certamente houve alguma configuração equivocada aqui, ou estava vinculado. Vamos ver aqui, ó. E aí, pronto, tá tudo ok. Ó, agora tá certo, não tem no sumário e está aqui na página ímpar, página par, página ímpar. Bom, está aí o caminho, né, para você criar o cabeçalho e o rodapé. Não esqueça do botão vincular ao anterior, é muito importante esse botão. Esse botão é que impede, né, ele já fica marcado, ele já fica vinculado. Então é necessário que você vá nesse botão desmarque, senão o cabeçalho e o rodapé vão parecer iguais até mesmo no sumário e na capa. Vai ficar tudo com cabeçalho e rodapé, é por isso que as pessoas não sabem disso e acabam fazendo documentos diferentes. Bom, gente, vamos ver a parte de configuração, né, dos parágrafos. Veja, eu posso utilizar os recuos. Você tem os chamados recuos, que são essas marquinhas na régua. Recuo de primeira linha. Para organizar parágrafos, eu vou dar aqui o recuo de primeira linha. Eu posso também usar o recuo à esquerda. Então você organiza os parágrafos no seu documento. Uma vez que você organizou um parágrafo, você pode usar o Ctrl T e organizar todos de uma vez. Ou então usa o botão pincel. Clica no botão pincel, clica, que organiza os demais. Ó. Você vai copiando. Ou se você der 2 cliques no botão pincel, pode ir aplicando em todos. Ó. Só ir clicando que você vai organizando seus parágrafos. Isso pode ser feito de uma vez só usando o Ctrl T. Ou clicando, você vai organizando os parágrafos através do botão pincel de estilo. O botão pincel copia a formatação de fonte e de parágrafo. Todos conseguiram acompanhar? Então vimos como configurar margem, como configurar parágrafo, vimos a questão dos recuos, essas marquinhas que existem na régua são chamadas de recuo. Existe o recuo de primeira linha, está aí, aparece até o nome quando você coloca o mouse sobre, o recuo deslocado, que é da segunda linha em diante do parágrafo, recuo à esquerda, que controla os 2 botões anteriores que eu citei, e o recuo à direita. São 4 marcas de recuo. Existe também a chamada tabulação. Vamos ver como funciona a tabulação. Se eu quero colocar aqui numa página uma tabela, vamos colocar na página uma tabela, a partir de determinado ponto. Eu quero inserir aqui uma tabela. Se eu quero inserir uma tabela, bom, aí eu uso a tabulação. O que é a tabulação? Aquela marquinha que está à esquerda, onde eu coloquei o mouse. Onde eu coloquei o mouse é a tabulação. Vamos ver como é que faz a tabulação. A tabulação é feita, você deslocando, ó, clicando, essa marquinha muda. E você vai aplicar a tabulação na régua. Tem a barra, então vamos aplicar na régua aqui a barra. No 1, a barra, aqui mudou, não era esse que eu queria, vamos voltar aqui, houve uma mudança aqui. Vamos lá, eu quero a barra, vamos clicar. Pronto, a barra, clica no 1, a barra. Ó, veja que aparece uma barra aí no texto. Vamos colocar no 7,5 e vamos colocar no 14. Tem aí as barras. Bom, vamos usar a tabulação à esquerda. Vai na marca tabulação, clica, tabulação. Pronto, à esquerda no 3. E tabulação decimal, que tem um pontinho. Você vai ver que tem um pontinho. Pronto. Aí você vai usar o Tab. Digita seu texto, por exemplo, valores, né, cadeira, tecla Tab, aí desloca, coloca o preço. Vamos supor que a cadeira custe R$150. Temos aí o valor. Tecla Enter, ele já vai mudando, ó, usa Tab. Então observe que eu consigo tabular, colocar preços, né, uma mesa. Então vamos para o Tab, vamos supor que a mesa custe R$1.600. Ponto, 600,00. Bom, antes aqui ficou ponto, né? Então vamos colocar aqui a vírgula, R$150,00.
Observe que ficou vírgula embaixo de vírgula. Quando a gente tabula, vai ficar vírgula embaixo de vírgula. Então a tabulação permite isso. Essa é a tabulação chamada tabulação decimal e aqui a tabulação à esquerda. Então você pode usar as marcas de tabulação para criar uma tabela. À medida que você vai dando Enter, a tabela vai sendo gerada, aí você pode digitar e organizar os dados em tabela. Eu poderia inserir a tabela e também tabular dentro da própria tabela. Isso é possível. Tá? Então marque tabulação. Agora vamos falar de algo muito importante, que a gente vai ver questões sobre isso. Se eu dividir o texto em colunas, vamos dividir o texto em colunas na guia Layout. Você vai a Colunas e divide o texto em duas colunas. Vamos colocar uma linha entre as colunas. Duas colunas, uma linha entre as colunas. Bom, quando eu divido o texto em colunas, observe que fica esse espaço aqui enorme. Estão observando? Um espaço enorme que fica entre duas palavras. Por quê? Porque está faltando aqui um processo, ó, está ali também. Ó. Outro espaço enorme, outro espaço enorme. Então, para corrigir isto, existe uma maneira de corrigir fazendo a hifenização, que é a separação silábica. Observe onde está. Está na guia Layout de página, hifenização, ali em cima. Se você clicar em hifenização automática, então, observe que o texto foi reorganizado, as palavras ocorreu a separação silábica e as falhas, essas distâncias reduziram. Então, sempre que você colocar um texto em duas colunas, você deve utilizar o recurso chamado hifenização. Não esqueça, hifenização é um processo importante na hora de organizar textos. Você pode fazer também quando está em uma única coluna, só que esse efeito é bem menor quando você só tem uma coluna. Agora, quando coloca duas ou três colunas, aí você vai ver que esses espaços enormes entre as palavras, eles persistem, eles ficam. E isso gera um problema. Bom, muito importante. Bom, minha gente, existe o espaçamento entre parágrafos. Vamos desfazer isso aqui, vamos deixar uma única coluna. É muito comum a pessoa, para separar parágrafos, dar um Enter. Bom, isto é um erro. A maneira correta de separar parágrafos não é esta. Para separar parágrafos, você usa o espaçamento. Está ali ó, em cima, onde está colocando aqui o mouse. O espaçamento. Você tem aqui os espaçamentos antes e depois. Você pode reduzir a distância ou aumentar a distância entre os parágrafos. Então você clica no parágrafo ou usa Ctrl T, que faz isso em tudo, e aí você aumenta o espaçamento antes e depois, para separar os parágrafos. Então essa é a maneira correta, porque na hora de retirar, você também faz isso, você não precisa retirando um a um, você pode retirar e colocar no documento inteiro isso. Então eu posso fazer Ctrl T, e aí eu uso o espaçamento, os pontos de espaçamento, antes e depois. Essa é a maneira correta de fazer a separação de parágrafos, de forma nenhuma dar Enter. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Bom, gente, existe uma série de recursos que você pode inserir no seu documento. Se você for na guia Inserir, você vai ver que tem uma série de recursos. Um recurso muito importante, muito interessante, é o Smart Art. Isto pode ser feito no Word e no PowerPoint. Aparecem questões de prova sobre isso. Os elementos, o Smart Art, você pode escolher um elemento para inserir. Então aí está um elemento Smart Art, você pode digitar. O Smart Art é um elemento gráfico de comunicação. Aí aparece uma barra em que você pode fazer mudanças. Aí você clica, você pode digitar, você pode fazer uma digitação do texto. Quais são os elementos? Então, você pode ir digitando elementos nos itens do Smart Art. Isto aqui iniciou em 2007. A partir da versão 2007 existe o elemento chamado Smart Art, elemento de comunicação gráfica. Bom, além do Smart Art, podemos inserir qualquer programa dentro do Word. Um programa pode ser inserido dentro de outro. Vai para a guia Inserir, aí você vai para um botão chamado Objeto. Neste botão, você vai ver aqui Objeto. Você pode inserir uma série de programas dentro do Word, até mesmo uma apresentação PowerPoint. E a partir dela, exibir um filme, se você quiser. Então, por exemplo, eu vou inserir aqui um slide do PowerPoint, pode inserir o Excel. E aí mudou, a barra de ferramentas muda, e você pode fazer a inserção de um vídeo. Vamos ver se tem aqui o vídeo aqui da Microsoft.
A Microsoft tem um vídeo padrão, vamos ver se ele aparece aqui, a amostra de vídeo tem aqui a vida selvagem aí da Microsoft. Então você pode inserir um vídeo e rodar no Word. Então mesmo no Word você pode fazer a inserção de vídeo, contanto que você utilize um objeto do PowerPoint. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Clicou fora, volta aí para o Word. Deu 2 cliques, volta para o PowerPoint e pode ser exibido o filme. Bom, além disso, né, vamos ver aqui ó, no PowerPoint, né, tem lá como você definir, tá, essa exibição do filme. Uma vez que você clicou, reprodução, pode ser a reprodução em sequência automaticamente, tá bom? Então, né, você pode, né, fazer a exibição automática disso nos slides. Deu 2 cliques, vamos ver se ele executa aí, né? Vai ter aí a vida selvagem. Bom, estão observando aí quanta coisa você pode colocar num editor de texto? Outro detalhe que é importante, o editor de texto permite cálculo. Pouca gente sabe e aparece nos concursos. É possível você inserir fórmulas dentro do Word, dentro de uma tabela. Você pode inserir tabela e uma medida que você insere a tabela, colocou a tabela, coloca dados na tabela, vamos colocar dados, 30, 40. E eu quero, por exemplo, calcular a média desses valores. Bom, para calcular a média, aí você vai usar a barra de ferramenta de tabela, layout. Você vai ver aqui o botãozinho no final, no lado direito, fórmulas. Aí você clica, você vai ter aqui, ó, sum left, soma à esquerda. Mas existem outras fórmulas, caso você queira. Tá? Existem outras fórmulas, então ele vai somar o que está à esquerda. Clicou OK. Ele executa a soma, ele somou 20 mais 30, 50, mais 40, 90 e colocou o resultado aqui. Não aparece a fórmula, tá? Não é igual ao Excel que aparece a fórmula aí quando você clica, não. Mas ele permite cálculo. Então se aparecer na prova que é possível calcular a média, possível calcular a soma de valores dentro de uma tabela em Word utilizando fórmulas, isto é possível e aparece nas provas de concurso público. Bom, minha gente, não vimos tudo, né? Vimos muita coisa que foi dita, mas tem muito mais no Word. É necessário que você vasculhe, veja o que você pode fazer. Por exemplo, eu posso colocar uma borda de página na guia layout não, design. Então eu posso definir uma borda para a página, borda de página, caixa, tudo isso pode ser feito no Microsoft Word. A espessura da linha ou um modelo artístico, você pode utilizar bordas. Aqui automaticamente ele cria bordas. Estão observando aí a borda da página. Bom, você pode colocar uma marca d'água. Escolhe aí uma marca d'água. Tem aí exemplo, né? Ficou bem clarinho, mas você pode escurecer. Você pode personalizar a marca d'água. Você pode escolher uma cor, marca d'água de texto. Você pode colocar uma cor mais forte. Não vamos tirar a transparência só para você ver o que fez. Aplicar, ok. Tá vendo aí a marca d'água? Tá vendo? Você pode digitar um outro texto. Então isso aqui é uma marca d'água. É muito comum nos arquivos em PDF isto. Então olha quanta opção você tem no Word. Tá? Tudo isso pode ser feito no Microsoft Word. Bom, minha gente, vimos aí como editar um texto, colocar sumário, colocar cabeçalho, colocar rodapé, configuração de margens, impressão frente e verso, margem espelho, medianice, tudo isso foi citado nessa nossa videoaula. Eu espero que você tenha aproveitado e ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro aí, continuando com o Word, que tem muita coisa para ser vista. Veremos muitas questões no próximo bloco sobre os comandos, como é que aparece na prova, é cobrado, os comandos que estão nas guias. Até o nosso próximo encontro.